ainda tenho uma certa impressão de que a gente não inclui cuidados paliativos desde o início, que a gente demora muito tempo para acionar a equipe. E às vezes a gente aciona a equipe quando o paciente já está num estágio de sofrimento, ou o paciente ou a família estão em estágio de sofrimento muito, muito grande já. A gente poderia ter feito essa inclusão mais cedo. Que a gente tem todo um ensino, desde a graduação, muito voltado para o curar sempre, e a gente para de curar sempre, né? Antigamente a gente tinha a ideia de paliação, que era uma coisa que era sedar profundamente o doente e esperar que ele fosse a óbito. Eu entendo que ainda hoje a gente associa os cuidados paliativos com o processo ativo de morrer, e não com falar sobre a morte, ou nem como falar sobre o diagnóstico que você recebe de uma doença grave. Então a gente acaba falando, hoje em dia, mesmo hoje em dia a gente fala, é paliativo. Aí quando você entende, é paliativo, quer dizer que ele está no último dia ou nos últimos dias de vida. E a gente acaba não tratando isso de modo antecipado, né? Falando sobre isso de modo antecipado logo ao diagnóstico. A gente ainda não tem esse hábito, né? Não tem essa cultura. E eu acho que trabalhar com cuidado paliativo, não sei, é um pouco essencial, assim, para quem atende paciente grave, ou paciente crônico descompensando, ou paciente já muito idoso em fim de vida. O que a gente faz no nosso dia a dia? A gente trabalha com o paciente, mas a gente passa a refletir como pessoa, né? Então, assim, existe uma interferência. O que é a morte para mim, Josi, né? E o que é a morte para esse paciente? O que os cuidados paliativos está falando? E eu passei bastante tempo refletindo sobre isso, né? Então, lógico que é um assunto que a gente não gosta muito, né, de falar sobre a morte, hora que traz esse assunto muito próximo da gente. Então, eu passei bastante tempo refletindo o que era isso, e fui me adaptando, A gente via uma série de pacientes vivendo situações muito difíceis, muito delicadas, em que, na verdade, o aspas, curar se tornava, na verdade, deveria ter um outro sentido, uma outra conotação. O curar para aquele paciente não era necessariamente o restabelecimento da saúde plena, já que isso não seria possível em vários casos. Então, o curar através de aliviar, através de você dar dignidade àquele momento de vida do paciente, se tornou muito mais valoroso. E a gente precisa aprender a cuidar das pessoas de forma adequada. Eu acho que tanto para viver quanto para, se for o caso, deixá-las terem uma morte digna e decente. Tentar que o doente tenha uma qualidade de vida, né? Não é porque é um doente que tem uma doença que pode ser muito grave e terminal que ele precisa ficar sedado numa cama esperando morrer, né? Isso mudou muito na minha cabeça nos últimos 2, 3 anos, principalmente. Então, acho que a gente tem que tentar tornar isso esse processo mais humano que só a teoria. Tentar semear, eu acho que essa referência e essa possibilidade de caminhar lado a lado, cuidados curativos quando é possível e cuidados paliativos sempre a partir de um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida. Porque acho que a gente, de fato, poderia viver uma situação de maior complementariedade entre essas abordagens. Elas de fato, elas têm pressupostos distintos. Só que se a gente coloca que todos queremos o bem do paciente, queremos que ele se sinta mais confortável, se sinta amparado, acolhido e cuidado, que significa ele não sentir sintomas que limitam a vida, que limitam mais do que a vida, é o modo de viver. Se a gente puder ajudar nisso, se a gente tiver, eu acho que todos estamos na mesma direção, tanto quem está buscando a cura, quanto quem está tentando aliviar o sofrimento que envolve a proximidade da morte. Para mim está muito mais hoje em dia voltado a respeitar
o desejo, né, do paciente muito ligado à qualidade do restante de vida, ou se é que dá para dizer assim, uma qualidade, né, uma morte mais serena, uma qualidade de morte mais tranquila, como se fosse isso. Então, mudou bastante a concepção. Eu acho que se a gente pudesse colocar uma palavra assim, é humanidade, de conviver com esse sofrimento e, ao mesmo tempo, tentar dar o melhor da gente. Seja do ponto de vista técnico para mim, então, como fisioterapeuta, o que eu posso fazer para esse paciente, ou como pessoa, Fernando, o que eu posso fazer para esse paciente, né? Eu acho tão triste quando você está lidando com o paciente, aí alguém fala, não tem mais nada para fazer. Gente, mas essa frase me deixa tão triste, que não tem mais nada para fazer, sabe? Tem tanta coisa para fazer, coisa boa para fazer, para oferecer, tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista social, como do ponto de vista espiritual. Essa abordagem, né, completa, né, do paciente nessas 4 esferas, puxa, tem tanta coisa para fazer que é inadmissível quando são pessoas assim, não tem mais nada para fazer, né? Tem. Nem que você pegue na mão do paciente, mas tem alguma coisa para fazer. Ouvir como as pessoas estão, que tipo de questões estão afetando, que tipo de possibilidade de saídas ou de resoluções, e às vezes nem é produzir alguma solução naquele encontro clínico que se dá ou no hospital ou na casa, mas é de fato que apenas a questão de poder falar acerca da vida, de como está sendo e ser acolhido, ser amparado, não se sentir só. As famílias se sentem muito sozinhos, os cuidadores especialmente, e os pacientes também, muitas vezes incompreendidos, e perceber que essa escuta ela é terapêutica, ela produz cuidado, ela produz um efeito positivo de manutenção e fortalecimento de vínculos, faz com que isso gere uma satisfação no profissional de saúde. Com isso, a gente acaba reequilibrando o que é uma intervenção que é conhecida como técnica, que é uma prescrição, que é uma passagem de sonda, enfim, orientações concretas, quanto as que também são técnicas, que são essas outras que eu diria que estão mais no âmbito de um cuidado ampliado, que diz respeito às escutas, ao acolhimento, a um tipo de postura que é muito solidária. Eu acho que o cuidado paliativo ele vem trazer isso, conforto, controle de sinais e sintomas do paciente, essa conversa, esse diálogo que é extremamente importante e que alivia, eu acho que não só uma dor física, né, mas uma dor emocional, uma dor interna que esse paciente tem. Eu acho que é muito resolutivo. De uns anos para cá, o cuidado paliativo foi muito difundido, né? E a gente passou a estudar cuidado paliativo, porque o que eu tenho a impressão é que quando eu me formei, há 19, 20 anos atrás, me formei em 2001, a gente não estudava cuidado paliativo, a gente fazia meio sem saber, fazia por meio instinto, sabe? O instinto de cuidar, o instinto de oferecer o melhor para a família, para o paciente, funcionalidade, um tratamento com conforto, com medida de conforto, de cuidado. Mas hoje é completamente diferente. Hoje a estrutura é diferente, né? Tem a equipe de cuidado paliativo, conferência familiar, a família é apoiada, o paciente é apoiado, tem o conforto, tem a questão técnica, lógico, né, de conduta médica, de enfermagem, de fisioterapia, de uma equipe multi que trabalha, mas é completamente diferente. A evolução do cuidado paliativo é maravilhosa. O meu conceito, né, em relação à atuação da equipe, eu acho que hoje em dia está muito mais ligado a uma equipe, né, especializada para auxiliar em casos mais complexos, não necessariamente casos que não têm uma proposta curativa. Isso também,
Mas em casos mais complexos mesmo, que pode ter, né, pode vir a ter, não ter um desfecho tão favorável, e daí é muito mais essa questão do alinhamento, não só, né, assim, com o paciente sempre que possível, em primeiro lugar, mas com a família também, né, para entender a expectativa dos familiares ou do próprio paciente em relação ao tratamento, e acho que buscando sempre respeitar o desejo, né, do paciente em primeiro lugar, ou dos familiares, né, se o paciente não tiver em condições de responder por si, ou não tiver deixado nada, né, documentado e tal. A inserção, né, da equipe dos paliativos no processo de doença do meu paciente, eu acho que faz toda a diferença. Mas só o fato de você ter esse processo de trazer a família, de conversar com a família, sabe, eu acho que deixa a coisa muito mais humanizada. A gente tem se preocupado cada vez mais com escutar cada paciente que é atendido pelo serviço de cuidados paliativos e entender as demandas que eles trazem e tentar atendê-las, né? Atender essas demandas que eles trazem. Mesmo que sejam demandas que a gente inicialmente acham impossíveis, ou não tem esse medicamento no SUS, não tem esse medicamento na UBS, mas o paciente quer ir para casa, a família quer levar o paciente para casa. Então, isso eu tenho percebido uma mudança. É aquela discussão de humanizar o humano, né? A gente está falando tanto de humanização e muitas vezes a gente está fazendo um atendimento seriado dos pacientes e não um atendimento individual, né? Um atendimento daquela pessoa com aquelas necessidades. Foi um avanço tão grande, sabe? Porque a gente preconiza pelo Ministério da Saúde uma ação humanizada, né? Por um programa. Então, assim, quando esse programa entrou em ação, onde as famílias puderam entender o que são os cuidados paliativos, né? Foi pontuado, sabe? Foi pontuado passo a passo. Olha, a evolução é essa, é isso que vai ser feito, as articulações que são feitas, o acolhimento à família. Houve um avanço imenso, né? Imenso. Porque antes nós não tínhamos isso. E agora ter um programa que te abrace, ter um programa que te proporcione uma qualidade, inclusive de vida, de cuidado, ele é imprescindível. Eu acho que ele tinha que ser passado, ele tinha que ser assim, uma disciplina que tivesse em todas as enfermarias, com toda a equipe médica. O que eu vejo é essa diferença, né? Traz um conforto tanto para o paciente quanto para a família e para a equipe, né? Então, quando chega a equipe multidisciplinar dos cuidados paliativos, que tem a conferência com a família, né? Os próprios profissionais, os técnicos de enfermagem, eles participam, o enfermeiro participa dessa conferência. Então, parece que todos saem dali respirando um pouco melhor, entendendo mais, entendendo e aceitando um pouco mais a situação. Então, traz para a gente conforto, né? Então, assim, porque a gente sofre, o enfermeiro ele sofre quando ele vê o paciente sofrendo, e a gente impotente diante dessa situação, né? Então, quando isso é conversado, é discutido, a família fica confortável, o paciente fica confortável, né? E a nossa equipe também. Então, ter o suporte, tanto clínico, né, para o paciente, em relação a planejamento de cuidados, quanto para os familiares. Então, um apoio para o familiar. Então, as conferências familiares são muito importantes, o plano terapêutico estipulado pelo cuidado paliativo. Então, é sensacional. Mudou muito com a presença dessa equipe. As nutricionistas costumam ser muito rígidas, né? Com o passar do tempo, assim, eu fui me tornando muito mais flexível e maleável em relação a isso, né? Porque
muitos dos desejos, dos últimos desejos, eles estão ligados à alimentação, né? Porque a alimentação remete a várias lembranças. Já tive paciente que queria tomar, sabe assim, aquela coisa, a canja da irmã. Então, e assim, e hoje em dia, claro, que a gente combina, né, como vai ser esse processo e tal, mas hoje em dia é algo que a equipe como toda, né, assim, digo, de nutricionistas, está muito mais aberta a essa intervenção também no paciente que está sendo acompanhado pela equipe de paliativo. Eu acho que é sempre muito válido a gente agregar conhecimentos, a gente trabalhar em equipe, né? Porque juntos de fato, né? Todos da equipe conseguem fazer um trabalho melhor. Vejo a evolução o crescimento, eu digo assim, né? Da atuação da equipe de cuidados paliativos do HC. Eu acho que a gente tem que ir nesse rumo mesmo. Eu não faço só exclusivo cuidado paliativo, né? Então, você ter suporte de uma equipe que tem essa estrutura é sentir amparo, sabe? É sentir que você pode contar com alguém quando você estremece um pouco. Isso representa para mim a equipe de cuidado paliativo, sabe? Um porto seguro, um local seguro, tipo que se eu tiver alguma dúvida eu posso contar. Eu devo contar, né? Porque isso faz parte da qualidade de assistência. Eu fico extremamente feliz da gente ter esse canal, esse espaço para diálogo, porque eu vejo a equipe dos cuidados paliativos muito como isso no hospital. Esse espaço de cuidado e de diálogo, para a gente pensar fora da caixa e conseguir estruturar o que significar, o que é vida para aquela pessoa. Não importa se está no fim de vida, durante, quanto tempo vai durar, mas ressignificar o cuidado. Eu acho que os cuidados paliativos eles são mais conhecidos e isso eu vejo como um momento oportuno para a gente começar a discutir que cuidado nós queremos ter para bem morrer. Então, assim como a gente espera bem viver, que nós possamos sermos criativos para poder prestar atenção, cuidar da maneira, do modelo que nós queremos construir como política pública, como Estado brasileiro que perpassa governos, mas como sociedade, como cidadãos, de tal modo que a gente possa encontrar amparo, né, no sentido amplo da palavra, porque é um amparo que vem com investimento público, com capacitação de equipes, com formação continuada, com educação permanente, com abertura de novos serviços.